Oi alunos, tudo bom? Vamos a mais uma videoaula. Essa semana vamos falar sobre os poríferos e cnidários. Lembrando que poríferos também são conhecidos como esponjas e os cnidários também conhecidos como selenterados. Muito bem, vamos às suas características e principais funções. Os animais que estudaremos agora são os invertebrados, ou seja, sem esqueleto interno, e também sem coluna vertebral. É fantástico o número de espécies de todos os invertebrados, principalmente o de insetos, animais encontrados em todos os ambientes do globo terrestre. Cabe lembrar também que o grande grupo de invertebrados possui relativa organização e alguns até apresentam adaptações muito sofisticadas, as quais permitem que eles explorem o meio com muito sucesso. Então vamos aos poríferos. São as esponjas, animais mais primitivos. Apesar de possuírem muitas células com diferentes funções, ainda não apresentam tecidos ou órgãos. Como os indivíduos são fixos, durante muito tempo foram confundidos com plantas. Sua cor e forma são variadas, apresentam uma cavidade corpórea onde circula a água, a qual entra por muitos poros na parede externa da esponja. Daí o seu nome, poríferos, ou seja, portadores de poros. Elas apresentam o coanócito, que é uma célula com flagelo que tem a função de promover a circulação interna da água por meio de batimentos desse flagelo e também capturar o alimento para depois sofrer digestão. Então nós temos aqui um esqueminha, tá? A água entra pelos poros, tá? O coanócito, que são os flagelos, eles se agitam e faz essa água circular dentro do corpo da esponja. E logo após isso ela sai através dessa abertura aqui, dessa boca dela, que é chamada de ósculo. Então, muito bem, a água entra pelos poros e sai pelo ósculo. Os coanócitos capturam partículas alimentares para a nutrição do animal. Esses animais não apresentam células nervosas. Entretanto, todas as demais células sentem quando tocadas, pois são vivas e dotadas de alguma irritabilidade. Apesar de primitivas, chegam a reproduzir-se sexuadamente, o que promove a variabilidade genética, uma vez que há misturas características de dois indivíduos diferentes. Sempre aquáticas, quase todas as espécies são marinhas, encontradas desde a linha das marés até alguns milhares de metros de profundidade. Entre as poucas espécies dulcícolas, ou seja, que habitam a água doce, encontramos formas de resistência que asseguram a sobrevivência dos animais quando existe falta de água. Algumas espécies têm atraído a atenção dos pesquisadores pela sua utilidade na produção de medicamentos. Muito bem, turminha. Os cnidários, ou selenterados, tá? São animais aquáticos de corpo mole e gelatinoso, cujos representantes mais conhecidos são as águas-vivas, as anêmonas do mar e os corais. Há cerca de 11.000 espécies descritas de cnidários, a maioria deles marinhos. Então vejamos, os cnidários, ao contrário das esponjas, esse grupo possui até alguma organização.
suas células já estão dispostas em camadas, formando tecidos simples, e algumas funções são desempenhadas por órgãos. Se muitos poríferos não têm forma definida, alguns são semelhantes a vasos com inúmeras perfurações na parede do corpo por onde entra a água, os cnidários são encontrados geralmente na forma de pólipo e de medusa. O pólipo, geralmente fixo, é um cilindro oco com uma abertura na extremidade livre e rodeada por tentáculos. A medusa tem a mesma organização do pólipo, mas é móvel e a boca fica voltada para baixo. Então aqui no caso nós temos um pólipo com seus tentáculos, tá? A boca voltada para cima. No caso da medusa, né, ela tem a forma de um sino, parece um sino, a boca é voltada para baixo, assim como os seus tentáculos. Né? Aqui um corte da boca do pólipo, tá, com seus tentáculos e a sua cavidade digestiva. E desse lado, um corte de uma medusa, né, com a sua cavidade digestiva voltada para baixo, assim como os seus tentáculos. Os cnidários são animais que apresentam um aspecto gelatinoso, pois possuem enorme quantidade de água em seu corpo. Por isso, algumas medusas são chamadas de águas-vivas. Cores, formas variadas e elegantes movimentos fazem esses animais serem dos mais bonitos do mundo marinho, principalmente as anêmonas do mar, as grandes medusas e as caravelas flutuantes. Então, aqui nós temos uma ilustraçãozinha de uma hidra, né, que é um pólipo de água doce com dois brotos. Então aqui um broto e aqui um outro broto. Então elas se reproduzem também por brotamento, tá, turma? O que acontece? Esse broto ele pode ficar fixo, tá? A mãe pólipo, ou ele pode se desprender e dar origem a um novo pólipo. Desse lado aqui nós já temos a caravela, né, que é uma colônia flutuante em que cada grupo de pólipos realiza funções diferentes. O nome do grupo foi dado em função de células exclusivas, os ciniloblastos, que produzem uma substância paralisante. Quando um peixe roça nos tentáculos de uma anêmona do mar, milhares de células injetam seu conteúdo no animal, fazendo a presa fácil da anêmona, cujos hábitos alimentares são carnívoros. Então nós temos aqui a bolsa de veneno, tá? Então esse filamento aqui ele fica enroladinho lá dentro da bolsa de veneno, tá? Quando ela percebe alguma presa, o que ela faz? Ela solta, libera esse filamento que ele é urticante, ou seja, ele contém toxinas, tá, que vão paralisar a presa. Dessa forma, a anêmona consegue o seu alimento. Uma curiosidade, turminha: a vespa do mar. No litoral australiano vive um cnidário com um dos mais poderosos venenos conhecidos. A Chironex fleckeri é conhecida como vespa do mar. Seu veneno é liberado ao menor contato da pele com os tentáculos. E, mesmo que estes já estejam mais ligados ao corpo da água-viva, ele se dissolve nos glóbulos vermelhos, causando parada cardíaca e respiratória. Tem até um caso que aconteceu lá em 2010, tá? Uma garotinha australiana de 10 anos, chamada Raquel, ela foi praticamente abraçada por uma enorme água-viva da espécie vespa do mar. A cubomedusa, tá? A cubomedusa é pelo formato dela aqui, tá? É quase que um cubo, quase que no formato de um dado. A cubomedusa australiana é tão perigosa que é incrível que Raquel tenha sobrevivido ao ataque.
Médicos e biólogos estão estudando o seu caso. Não há nenhum número oficial, mas estima-se que mais de 100 pessoas morram todos os anos em razão desse animal. Apenas nas Filipinas, é normal que 20 a 40 pessoas sejam mortas pela vespa do mar. Mas, como certidões de óbito com a causa da morte não são necessárias em alguns países, os números podem ser bem maiores. Tá? Então aqui uma pessoa, tá? Uma parte de um corpo de alguém que foi tocado por uma água-viva. Então sofre algumas queimaduras, são bem doloridas. Eu já sofri queimadura de água-viva uma vez, eu fui tocado por elas na região da barriga. Eu passei muito mal, gente. Dói muito, tive febre, tive que ser medicado. Passei alguns dias muito mal devido a esse contato que eu tive com a água-viva. Alguns cnidários, turmas, alguns celenterados formam os corais, né, que são colônias de pólipos que crescem ligados uns aos outros, produzindo uma armadura sólida à base de cálcio e outros minerais, entre eles a sílica, a qual assume diversas cores. Além de os recifes de corais serem importantes ecossistemas de águas quentes e bem oxigenadas, uma vez que abrigam comunidades muito ricas em espécies. Alguns recifes, como do tipo barreira, que são paralelos à costa, protegem o litoral da erosão, geralmente provocada pela força das águas. Tá? Por isso que a capital do Pernambuco ela tem o nome de Recife. Ela é beira-mar, tá? E existe uma barreira de recifes, né, muito próxima à praia, tá? Daí o nome Recife. Então, vários tipos de corais aqui, tá certo? E aqui um detalhe de coral onde se vê os pólipos envoltos por exoesqueleto. Exoesqueletos são esqueletos internos, tá? Externos, tá, turminha? Nós estamos falando de invertebrados que não têm esqueleto interno. A presença de uma cavidade digestiva e de células nervosas pela primeira vez entre os animais não é o único fato curioso dos cnidários, pois entre alguns deles encontramos a reprodução por alternância de duas gerações. Uma delas como reprodução assexuada, tá? Que é o caso do brotamento, que eu falei para vocês, onde formam-se brotos no corpo do animal que podem ou não se desprender do corpo da esponja-mãe. E outro tipo de reprodução assexuada, ela é chamada de gemulação, tá? Que formam estruturas denominadas gêmulas. Essas gêmulas, elas são capazes de permanecer em repouso em ambientes desfavoráveis e dando origem a uma nova esponja quando as condições ideais surgem. Tá? Então, muito bem, turminha, o que acontece? Na reprodução sexuada, duas medusas, macho e fêmea, tá, fecundam uma célula-ovo. Essa célula-ovo se transforma, por meio de uma metamorfose, se transforma numa larva ou plânula. Tá? Depois disso, ela se fixa, tá, no substrato e dá origem a um pólipo jovem. Esse pólipo se desenvolve, tá? E aí entra a reprodução sexuada, que é a estrobilização, ok? Onde essas partes aqui, elas se soltam, né? O pólipo ele se divide transversalmente, tá? Em discos, formando indivíduos semelhantes a um estróbilo ou pinho, tá? Originando várias medulas. Tá? Então, aqui dá origem a uma medula jovem. Cada um dessas partezinhas aqui, ó, vai dar origem a uma medusa jovem. Tá? E aí começa o processo.
tá certo? Então, é um processo chamado de alternância de gerações, porque numa fase ele é um pólipo que vive preso, ele tem vida séssil, tá? Ou seja, vida séssil é quando ele não consegue se movimentar, tá? E depois ele alterna, ele se torna o quê? Ele se torna uma medusa já de vida livre, que consegue nadar, tá? Muito bem, turminha, essa foi a aulinha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana com mais uma aulinha de ciências. Um abraço a todos.